Livro Histórias que abrem a janela mais ampla de Deus. Autor de Verne Franck. Graça redentora para um incrédulo. Não creio que Deus exista. Watchman Nee conta: de certa feita, fui participar de uma campanha evangelística em uma universidade no sul da China. Encontrei ali um velho amigo. Na verdade, tratava-se de um colega de escola. Esse colega estudara nos Estados Unidos por um tempo e agora trabalhava nessa universidade como professor de psicologia. Contou-me que havia chegado a uma conclusão com respeito à religião e que tinha o hábito de dizer aos alunos que era capaz de explicar as tão aclamadas conversões puramente no âmbito psicológico. Antes do início da campanha, fiz-lhe uma breve visita e compartilhei acerca de Cristo. Ele me ouviu por algum tempo e então gentilmente sorriu e disse: "Não é uma boa ideia pregar para mim. Não creio que Deus exista." Mesmo não acreditando em Deus, apenas ore, precipitei-me a dizer: "Você descobrirá algo." "Orar?" disse ele rindo. "Eu? Nem mesmo acredito em Deus. Como seria possível?" exclamou. Prossegui: "Mesmo que não consiga encontrar uma escada até Deus, isso não muda o fato que ele teve que descer para encontrá-lo. Você deve, portanto, orar." Ele riu novamente, mas continuei insistindo que ele orasse. "Tem uma oração que você consegue fazer", expliquei. "Diga: ó Deus, se não existir Deus algum, minha oração será inútil e terei assim orado em vão. Se, porém, houver um Deus, então que de alguma forma eu possa conhecê-lo." "Mas", replicou ele, "qual é a ligação desse Deus hipotético com Jesus Cristo? Onde o cristianismo se enquadra nisso tudo?" Aconselhei que acrescentasse uma frase em sua oração na qual pediria a Deus para que também revelasse isso a ele. Reafirmei que não estava lhe pedindo para admitir que existisse um Deus. Não estava pedindo que admitisse nada. Pedia-lhe somente uma coisa: que fosse sincero. Seu coração deveria estar em sua oração. Não deveria ser uma mera repetição de palavras. Não tinha certeza se havia conseguido alguma coisa. Antes de ir embora, deixei uma Bíblia com ele. No dia seguinte, ao final da primeira reunião da minha campanha, pedi a todos que haviam sido salvos que se levantassem, e o primeiro a se levantar foi aquele catedrático. Mais tarde fui até ele e lhe perguntei: "Aconteceu alguma coisa?" "Muitas", respondeu. "Agora sou salvo." "Mas como aconteceu isso?" perguntei. "Após você sair, peguei a Bíblia e abri no Evangelho de João. Passei a observar atentamente as seguintes palavras: no dia seguinte, no outro dia, o dia seguinte. Pensei comigo mesmo: esse autor sabe do que ele está falando. Era como se fosse um diário. Depois pensei no que me dissera. Tentei ver se não era uma armadilha. Você poderia estar tentando me iludir de alguma forma." Continuei ponto por ponto até que não consegui perceber nenhuma falha. Tudo se encaixava perfeitamente. Concluí então: "Por que não orar da maneira que você sugeriu?" Um pensamento súbito me ocorreu. E se Deus de fato existir, como me posicionarei? Já havia falado aos meus alunos que religião, na verdade, não existe, e sim explicações psicológicas para tudo. Será que estaria disposto a admitir a eles que eu estava errado todo o tempo? Ponderei essas questões cuidadosamente, mas senti que deveria ser honesto com relação a elas. Concluí que se depois de tudo isso Deus realmente existisse, seria um tolo se não acreditasse nele. Ajoelhei-me e orei. Enquanto orava, percebi que Deus existia. Como percebi, não posso explicar, mas simplesmente soube. Lembrei-me do Evangelho de João, o qual havia lido, e de como parecia que ter sido ele uma testemunha ocular. Se de fato as coisas ocorreram como relatadas ali,
Jesus era o Filho de Deus e eu, portanto, estava salvo. Watchman Nee. Deus sempre honra fome de realidade, um coração sincero, humildade para encarar a verdade. Que grande confiança temos em saber que Deus tem falado e continua falando pela sua palavra. Ouvir a voz divina não é difícil, onde há corações sedentos, sinceros e humildes. Sempre procuro me lembrar de que Deus já está presente antes mesmo que eu fale do Evangelho. Ele prepara o solo e o Salvador está pronto a buscar e agir com misericórdia e graça. Pai, meu coração responde com uma nova expectativa. Aquilo que fizestes por aquele professor, farás por todos os corações que escolherem ouvir a tua palavra e a ela obedecer com humildade. Essa é a minha escolha, confio em ti. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4:16.